tarde. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa celebração, ao nosso culto de confirmação. Culto tão esperado, culto que precisou ser adiado, mas que finalmente chegou. Um dia especial na vida dos confirmandos e confirmandas que aqui estão, bem como de seus pais, de seus familiares, padrinhos e madrinhas. Com alegria que nós nos reunimos em comunidade para celebrar este culto, e eu convido a juntos lermos o versículo de saudação que se encontra nas folhas que foram distribuídas na segunda página, aqui dentro. O texto é de Provérbios, capítulo 8, versículo 6. Todos juntos a uma voz nós dizemos: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. De fato é assim, a nossa vida é feita de fases, etapas, e essas etapas são marcadas pelo tempo, por minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Nós temos uma pintura que pedimos para fazer essa semana para nos recordar da nossa igreja, tão conhecida Igreja do Relógio. A Igreja do Relógio nos lembra de que a vida é feita de tempos. Tempos para cada situação da vida, para cada propósito. E o texto nos diz que há um tempo certo e um jeito certo de fazer cada coisa. Assim nós cremos que também o ensino confirmatório, o tempo que vocês tiveram para estudar, o tempo que vocês tiveram para se preparar, mesmo que por causa da pandemia foi diferente, né? Não pôde ser como a gente esperava, foi um tempo também abençoado por Deus. Por isso nós nos reunimos, celebramos o nosso culto de confirmação na certeza de que o Deus que nos criou com o tempo certo para cada coisa também está conosco aqui hoje. Reunimos assim em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantamos na folha número 559, Vale a Pena Viver, número 559 do Inário. Os inários que estão distribuídos, 559, Vale a Pena Viver. Cheio de risos e flores,
vale a pena viver nesse mundo maravilhoso que Deus tem nos dado, com o compromisso de cuidarmos deste mundo, com o compromisso de sermos também testemunhas do seu amor. Quero convidar, nos colocarmos em pé, quem assim puder fazer. E nesse momento de oração, confessamos ao nosso Deus nossas falhas, nossos pecados, nossos tropeços, as vezes em que também nós erramos como zeladores, cuidadores deste mundo maravilhoso criado por Deus. Inclinamos a cabeça, oramos. Eterno e bondoso Deus, com alegria e gratidão nós nos achegamos a Ti para celebrar culto. Te agradecemos pela vida de cada confirmando e confirmanda, pelos pais, pelos padrinhos, pelos amigos e familiares. Pessoas que desde o batismo se comprometeram a educar esses jovens na fé. Hoje, Senhor, nos colocamos aqui diante de Ti na certeza de que Tu nos acompanhas, também no compromisso que esses jovens afirmam e reafirmam diante de Ti. Contudo, reconhecemos que não somos perfeitos, somos pecadores, erramos e falhamos de muitas maneiras. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes, muitas vezes não condizem com a Tua vontade. Senhor Deus, também pecamos com nossas comissões, onde sabemos o que fazer e não fazemos, onde percebemos injustiças e não agimos, onde não cuidamos da boa criação que Tu nos deste. Amado Deus, confiamos na Tua infinita misericórdia, demonstrada por nós em Cristo Jesus na cruz. Assim, derramamos o nosso coração diante do Teu altar e pedimos: tem piedade de nós e nos perdoa, Senhor. Que a Tua graça venha sobre nós e nos encha de paz para celebrarmos juntos com alegria nesse dia. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus nos diz, em 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9, se dissermos que nós não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Por isso, a todos que confessaram os seus pecados com sinceridade, Deus nos concede o seu perdão. Amém. Sentamos. Com uma só voz, na nossa folha, temos a oração do dia, que nos prepara para o momento da meditação na palavra de Deus. Queremos ler juntos, como comunidade, a oração do dia. Amado Deus e Pai, Tu nos chamaste em nosso batismo, nos acompanhaste em cada dia de nossa vida e prometeste estar conosco até o fim dos tempos. Dá-nos força no Teu Espírito Santo, para que persigamos o alvo da vida eterna, confiados tão somente no sacrifício de Teu Filho, e rejeitemos a conduta desse mundo que Te ignora. E agora, ao ouvirmos a Tua palavra, orienta-nos e ensina-nos, e prepara-nos para sermos mensageiros do Teu Evangelho, em todo lugar onde estivermos. Em nome de Jesus, e contigo e o Espírito Santo, reina de eternidade e eternidade. Amém. Cantamos, Senhor, se Tu me chamas, com esse hino nos preparamos para ouvir a palavra de Deus. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo a mim. Senhor, se Tu me chamas, eu quero Te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo a ti. Antes de me ouvir Tua voz, dar uma volta fora e
a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco e nos abençoe enquanto meditamos na Sua palavra. Querida comunidade, queridos irmãos, irmãs em Cristo, pais, mães, padrinhos, madrinhas e especialmente confirmandos. Algumas datas são marcantes, especiais na nossa vida. Alguns acontecimentos fazem com que nós os guardemos em nossa memória, momentos que significam muito em nossa vida. Eu convido a nós pensarmos em alguns momentos importantes da nossa vida. Tenta lembrar, pensa em algum momento que ficou marcado na tua história. Lembra de alguma data importante. Com certeza a maioria de vocês lembrou do nascimento de um filho, uma filha, lembrou do casamento, lembrou da data do batismo, lembrou de alguma mudança importante na sua vida. Eu creio que também o dia de hoje, tão esperado, tão aguardado, é muito significativo para todos e todas vocês, especialmente confirmandos e confirmandas. É a data em que esses jovens reafirmam o seu compromisso que foi assumido por seus pais e padrinhos no dia do batismo. Também os discípulos de Jesus Cristo tiveram momentos marcantes em sua vida. E é um desses momentos marcantes da vida dos discípulos que eu quero ler para vocês neste momento como palavra bíblica para a nossa reflexão. Nós queremos ouvir a palavra que se encontra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22. Quem puder, coloque-se de pé em sinal de respeito pela palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, na companhia do seu pai, consertando as redes. E ele os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o seguiram. Até aqui a palavra de Deus. Louvamos a Deus cantando aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Assentamos-nos. Eu tento imaginar como era a vida dos discípulos antes deste acontecimento. Como era a vida daqueles 4 homens, do qual nos fala o texto, antes desse dia, no qual Jesus passou na praia, os viu e os chamou. Certamente uma vida normal, comum, de pescadores daquela época. Pescar de noite para conseguir o sustento da sua vida, da sua família, e de dia limpar as redes e vender os peixes se tivesse pego algo. Nada de extraordinário acontecia. Nada de emocionante fazia parte dessa vida. Até as tempestades faziam parte do dia a dia, estavam acostumados, era rotina. Havia tempo para outras atividades, e creio que também deveria sobrar um pouco de tempo na vida desses homens para a vida religiosa. Entre uma pescada e outra, entre limpar uma rede e outra, entre vender seus peixes, sobrava um tempinho para Deus. Pedro, pescador, talvez tivesse pouco estudo, pelo que sabemos, mãos calejadas de tanto puxar redes. Se olharmos para a sua história, era um homem cheio de altos e baixos. Uma hora alegre, fiel, decidido.
Pouco tempo depois, podia se tornar agressivo, teimoso, mudar de ideia para salvar a sua pele. André, sócio de Pedro na atividade pesqueira, era prático na sua fé. Foi discípulo de João Batista, mas seu nome quase não é mencionado nos evangelhos, ligado a algum acontecimento. Tiago e seu irmão João, impetuosos, foram censurados por Jesus quando sugeriram que a vila de Samaria deveria ser destruída só porque eles não quiseram ouvi-los. Foram os mais interessados em conseguir um lugar de honra quando Jesus estivesse em seu reino. Mostraram orgulho e falta de compreensão. Pessoas, no fundo, como eu e você. Pessoas como nós. Pessoas como cada confirmando que está aqui, com suas manias, com suas dificuldades, com sua vida rotineira e normal. Pessoas, creio eu, que não esperavam algo extraordinário em sua vida. Creio que nem eles esperavam que, numa manhã qualquer, a vida deles mudasse radicalmente. Porém, Jesus Cristo passou pela praia, os viu e os chamou. Mas chamou para quê? Com qual objetivo, com qual finalidade? Eu destaco 3 pontos do chamado de Jesus aos discípulos, consequentemente também a nós. Este chamado é válido, especialmente aos nossos confirmandos. Jesus chamou aqueles discípulos, em primeiro lugar, para uma vida de comunhão. E afinal de contas, o que é comunhão? O que nós entendemos por comunhão? Cristo chama os pecadores para uma nova vida, diferente do que eles estavam acostumados. Esses homens, eu já disse, podiam ter encontrado um lugar para Jesus na sua agenda. Teria sobrado uma brecha em algum lugar para dizer, na quinta-feira à noite, uma vez a cada 3 meses, Jesus, a gente tem tempo para ti. Se for rapidinho. Mas dava, em algum lugar iam encontrar tempo para Jesus. Mas não era isso que Jesus queria. Podiam ter seguido Jesus de longe, quando desse tempo. Mas não era isso que Jesus esperava. Ele queria que eles caminhassem com Ele lado a lado, aprendessem com Ele, convivessem com Ele, tivessem comunhão com Ele, se relacionassem com Ele. Comunhão é algo mais profundo do que amizade. É mais do que conhecer, é mais do que conviver. As pessoas podem conviver muito tempo umas com as outras, sem nunca ter experimentado verdadeira comunhão. Contudo, andar com Cristo ainda não significava que eles teriam comunhão com Ele. Por isso Jesus chama eles para algo mais profundo. E durante 3 anos, eles foram ensinados por Jesus. Eles foram preparados por Jesus. Eles foram consolados por Jesus. Eles foram desafiados por Ele. Passaram por bons e maus bocados. Suas manias não foram extintas. Pedro continuou sendo teimoso até o fim da sua vida. É o que a gente tem nos relatos bíblicos. Contudo, ele conheceu o perdão e a graça de Deus. Seguir a Cristo não significava somente vida fácil. Eles foram perseguidos, acusados, desprezados, porque eram seguidores de Jesus. Mas isso apenas fortalecia a comunhão deles. Do mesmo modo que Jesus chamou aqueles discípulos para viver em comunhão, Ele chamou a cada um de nós, em especial os confirmandos que aqui estão. No dia do batismo de vocês foram chamados pelo nome. Um a um, Deus os chamou e disse, tu és meu. E Deus te chamou não para olhar de longe, para seguir Jesus de longe, mas de vez em quando lembrar de Jesus. Ele chamou para a mesma situação que Ele chamou os discípulos, para viver com Ele, para caminhar com Ele, para aprender com Ele, e depois nós vamos ver com uma tarefa. No batismo, Deus já disse, vem, segue-me, anda comigo. Mas, queridos confirmandos, família aqui reunida,
A comunhão com Cristo nos leva a um segundo passo, nos leva adiante. Interessante observar que Jesus não chamou um discípulo. Ele chamou vários. Só nessa ocasião, 4. Um conhecido teólogo do século passado, chamado Dietrich Bonhoeffer, escreveu um livro, Vida em Comunhão, no qual ele fala que um cristão que não sabe viver em comunidade também não consegue viver sozinho. E um cristão que não sabe viver a sua fé sozinho tem dificuldade de vivê-la em comunidade. Ou seja, nós precisamos de comunidade. Precisamos de outras pessoas com as quais compartilhamos a nossa fé. Durante 2 anos, um pouco mais do que 2 anos, esses jovens que aqui estão tiveram tempo de aprender sobre a palavra de Deus, de se conhecer, mesmo que de forma virtual. E ainda há 2 semanas atrás, tiveram tempo de passar um sábado à tarde juntos, brincando, se divertindo, aprendendo e se conhecendo. Os pais não estavam aqui, mas foi muito interessante ver eles chegando, quietinhos, cada um num canto, se olhavam. Afinal, já faziam alguns meses que não se viam. E daqui a pouco, passado um tempinho, tiveram que fazer umas dinâmicas, começaram a se enturmar, os grupinhos se consolidaram, já criaram música, já criaram o nome do grupo, e no final do dia, na hora de ir embora, já haviam vínculos formados. Jovens que aprenderam a se conhecer numa tarde. Já se conheciam em confirmatório virtual, mas pessoalmente tiveram pouco tempo, pouco contato. Como é bom quando a gente encontra outras pessoas para compartilhar a nossa fé. Isso é ser comunidade. Isso é viver a nossa fé em comunidade. Para isso Jesus nos chamou. E somente quando nós nos dispomos a viver com outras pessoas, é que nós descobrimos quão maravilhoso é fazer parte desta família que Jesus Cristo está chamando e está formando. E o terceiro ponto, o último momento da nossa reflexão, fazer parte dessa família, fazer parte desse corpo de Cristo, dessa comunidade, também tem o seu desafio, também tem a sua missão. Nós fazemos parte do corpo de Cristo porque nós somos chamados no nosso batismo. Assim como os discípulos um dia foram chamados. Tirados de uma vida de rotina, sem grandes expectativas, a sua vida foi transformada. Olhando mais de perto a vida dos discípulos, nós vemos que eles não tinham nada de extraordinário. Jesus não chamou eles porque eles eram famosos. Não chamou eles porque eles eram importantes, grandes oradores, grandes mestres, grandes ensinadores. Não, Jesus chamou eles simplesmente porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele não está interessado em nosso diploma, em nosso status, no que nós temos a oferecer. Ele está interessado em nós, em que nós somos de verdade. Nós somos conhecidos aqui em Juí por pertencermos à Igreja do Relógio. Há pouco tempo que eu estou aqui. Quando começou o processo de candidatura, em março, eu fui dar uma pesquisada, afinal de contas, onde é essa comunidade de Juí a qual eu estou me candidatando. A primeira coisa que eu descobri é que a comunidade é conhecida por Igreja do Relógio. E aí eu fui dar uma olhada no Google, por quê? E eu descobri que ela é conhecida como Igreja do Relógio, porque de fato tem um relógio. Aliás, são 4 de cada lado. Essa imagem que nós pedimos que fosse produzida para esse culto, quer nos lembrar que nós pertencemos a esta comunidade chamada Igreja do Relógio, e olhando para o relógio, nós aprendemos algumas lições importantes. Uma delas, que o tempo está passando.
A gente olha para o relógio, e o relógio nos lembra disso constantemente, o tempo está passando. Já fazem mais de 2000 anos que Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Nesse tempo, muitas pessoas foram chamadas, fizeram parte desse pequeno grupo, cada uma com os seus dons, cada uma com o seu jeito, cada uma sendo um ponteiro deste relógio que nos diz que o tempo está passando. Os nossos jovens, um dos grupos da dinâmica de sábado à tarde, deu o nome para o seu grupo Os Ponteiros. Alguém de vocês aqui é do grupo dos ponteiros? Levanta a mão. Tem alguém dessa? Tem ponteiro aqui, né? Os Ponteiros. Tem uma musiquinha que eles fizeram, né? Para lembrar o nome desse grupo da gincana. Nós somos como os ponteiros. Quando eu comecei a pesquisar sobre Juí, eu logo vi que a igreja com o relógio definia um pouco de quem nós somos. Os ponteiros do relógio fazem exatamente aquilo para o qual eles foram feitos: apontar, anunciar a hora. Também vocês, confirmandos, foram chamados com a missão de anunciar o amor de Deus, a graça de Deus, de falar do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas. E assim como um ponteiro, não dá para fazer outra coisa, a não ser aquilo para o qual nós somos chamados. Vocês foram chamados para serem ponteiros, não desse relógio, mas ponteiros do relógio de Deus, que avisa as pessoas que o tempo está passando. E que tem uma mensagem. Ser ponteiro é ser porta-voz da boa notícia, do amor de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Todo mundo que olha para a torre da nossa igreja identifica logo aonde está. Nós somos a igreja do relógio. Todo mundo que olha para a torre reconhece a sua identidade. E assim deveria ser conosco. Quando a pessoa olha para mim, olha para você, ela reconhece. Ali tem um ponteiro de Deus. Ali tem um mensageiro de Deus. Ali tem alguém que conhece o amor de Deus. E ele reconhece isso através dos nossos atos, da nossa vida, do nosso testemunho, das nossas palavras. Meu desejo, queridos confirmandos, confirmandas, que o compromisso que hoje vocês assumem, que até agora estava na mão do pai, da mãe, dos padrinhos e madrinhas, seja o de anunciar, de ser ponteiro, mensageiro, de seguir esse chamado, assim como aqueles 4 discípulos que prontamente responderam sim para o chamado de Jesus e o seguiram. Que Deus abençoe e fortaleça vocês na caminhada. Amém. E nós vamos cantar uma música nova, inédita, que nunca foi ouvida nessa comunidade, que é a música dos ponteiros. Ponteiros avisando os mensageiros, ó ponteiros, vão passando tão ligeiro. Ó ponteiros avisando os mensageiros, ó ponteiros, vão passando tão ligeiro. Mas vocês que são ponteiros, caminhando o dia inteiro a levar o Evangelho do Senhor, são mensageiros.
Boa tarde a todos, todas vocês. Nesse momento nós nos encaminhamos para o momento da confirmação, da bênção, deste culto, da celebração. E nós, renovando as promessas batismais, nos recordando do amor que Deus tem por nós, o nosso compromisso de viver o discipulado, também nos preparamos para o momento em que confirmandos irão assumir publicamente o seu compromisso batismal de fé, de amor hoje e para a cada novo dia. Por isso eu vou convidar os confirmandos, as confirmandas, nesse momento, a se colocarem em pé. Fiquem em pé, todos e todas vocês. E eu lhes pergunto, queridos confirmandos, queridas confirmandas, pelo batismo vocês passaram a fazer parte do corpo de Cristo, que é a comunidade cristã. Vocês ingressaram no caminho da salvação e do discipulado. Receberam o cuidado dos seus pais, avós, padrinhos, madrinhas, a instrução na palavra de Deus, no ensino confirmatório, um ano ainda com a professora Versi, muitos de vocês, que era o presencial, depois um ano virtual, que eles então tiveram mais essa distância um do outro. Mas essas novas experiências os levaram a testemunhar de maneira pública hoje a fé de vocês. Então lhes pergunto, é desejo de vocês permanecerem unidos a Cristo pela fé? É desejo de vocês serem ponteiros, mensageiros dessa palavra de Deus, dessa palavra da promessa de salvação? É desejo de vocês continuarem servindo com gratidão, com alegria, assumindo o compromisso após esse culto de confirmação, de continuarem sendo verdadeiros discípulos, assim como aqueles que Jesus chamou e que prontamente se prontificaram a seguir e a anunciar o Evangelho? É desejo de vocês continuarem firmes, atuantes, participantes dessa comunidade evangélica Ijuí, dessa igreja do relógio? Se essa for a decisão de vocês, eu peço que respondam sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Que Deus acolha este sim de vocês, ajudando-nos a continuar vivendo esse amor hoje a cada novo dia. Que assim seja. Eu convido a comunidade a se colocar em pé nesse momento. Pergunto a vocês, pais, mães, padrinhos e madrinhas, e a toda a comunidade aqui reunida, vocês estão dispostas a caminhar junto com esses jovens, auxiliando-os, encorajando-os, para que possam cumprir essa promessa que hoje fazem diante de Deus e diante dessa comunidade? E também estão dispostos a continuar o compromisso de serem discípulos de Jesus Cristo, lembrando do seu Criador, anunciando o Evangelho, sendo ponteiros, sendo mensageiros da palavra de Deus, para assim continuarem sendo exemplos para esses jovens confirmandos? Se é essa vontade de todos vocês que estão aqui neste dia, nesta tarde, eu peço que respondam sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Como resposta desse compromisso que tantos confirmandos, comunidade aqui reunida, assumiram, nós confessamos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Deus da graça e do amor, agradecemos por acompanhar-nos nessa jornada do ensino confirmatório. Agradecemos por tudo que nos foi presenteado a cada encontro e por esse dia tão especial da nossa vida, que é a confirmação da fé. Agradecemos pelas professoras, em especial a professora Versi, pelas pessoas que passaram na vida dos confirmandos, pastora Silvia, pastora Di e também pastor Valdir, que os ensinaram durante esse tempo. Agradecemos, bondoso Deus, pelos amigos, amigas que nos concedeste, pessoas que vão ficar marcadas para sempre na vida dos confirmandos. Intercedemos também por pessoas que estão enlutadas, por situações difíceis, por pessoas e famílias que estão ainda sofrendo por causa do Covid. Intercedemos pelo universo para que possa experimentar a paz. Pedimos pela tua igreja, em especial a igreja do relógio, da qual nós fizemos parte. Pedimos, Senhor, que cuides de nossa família e da nossa vida a cada novo dia. Amém. Estimados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, que o Senhor esteja com você quando você deixar este lugar. Esteja à tua frente para iluminar o teu caminho. Ande ao teu lado para ser sempre teu amigo. Fique atrás de você para protegê-lo do perigo. Que seus braços amorosos estejam com você para te abraçar quando a estrada for difícil e você estiver cansado. Que Ele esteja acima de você para cuidar de todos que você ama. Que acima de tudo, Ele viva em teu coração para te dar alegria e paz para sempre. Que assim te abençoe o Trino Deus, hoje e sempre. Amém. Possamos nessa paz irmos repousar sob a sua graça e o seu amor. Vamos em paz, servimos a Deus com a nossa vida e com muita alegria. Amém.